E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer horas que vai ver a aula, mas eu sei que é uma aula importante para o seu concurso, eu sei que é uma aula importante para a sua prova. Por quê? Na aula de hoje vai bater em pontos muito específicos, tá? Pontos estes que inclusive caíram na última prova da Polícia Federal. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre questão de vetor, a gente vai falar sobre como construir coisas na linguagem R efetivamente. Inclusive, vamos resolver até uma questão que caiu na última prova da Polícia Federal, tá? Para agente em 2018. E hoje a gente vai tratar desse tema. Bem tranquilo, bem de boa, tá? Não se preocupe, porque você vai aprender o que é essencial para a sua prova na aula de hoje. Então, vamos pra porrada, vamos pra briga, vamos botar o trem para o bambu para gemer. Simbora? O que a gente vai falar primeiro? Primeiro eu preciso te falar o que é um script em linguagem R. Tá? Um script em linguagem R é aquilo que a gente vai chamar de junção de comandos, tá? Uma junção de comandos. E essa junção de comandos, ou grupo de comandos, chamar de grupo de comandos, eu acho que fica melhor. Grupo de comandos em linguagem R, ou seja, o código que você escrever. Todo o seu código escrito, ele é chamado de script. Script em R, então, é o quê? Qualquer tipo de código escrito. Você pode ter um código de 3 linhas, ele vai ser um script. Você pode ter um código de 150 linhas, ele vai ser um script, tá? Então, em R a gente chama o compilado de código, o grupo de comandos, a sequência de comandos de script. Ok? Segunda coisa importante que a gente precisa pontuar hoje: tudo em R ou em linguagem R é considerado objeto. O que isso significa? Lá em Python, por exemplo, a gente tem variável. Aqui em R a gente não tem variável, a gente tem objetos, tá bom? Então esses objetos serão declarados igualzinho se declara uma variável. Então, tudo que a gente escrever em linguagem R é considerado um objeto. Beleza? E a gente vai entender como declara esse objeto daqui a pouquinho, um pouquinho mais abaixo. Terceiro lugar, R é recursivo. O que isso significa? E por que R é recursivo? Quando a gente fala R é recursivo, isso significa que o seu código, ou o seu script, que a gente aprendeu agora há pouco, vai ser executado de cima para baixo. E necessariamente, tá? Necessariamente, a gente tem uma pontuação importante, o quê? O código depende, toda a parte do código depende de si. A parte de baixo depende da parte de cima. Então, todas as vezes que a gente quiser entender a lógica do código, a gente precisa partir da primeira linha e vir descendo linha a linha para a gente chegar num, num, num ponto importante. Então, tudo em linguagem R é recurso. Feito essas três pontuações, a gente vai partir para conceitos agora que são extremamente importantes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar agora da simbologia em R. O que é a simbologia? São os comandos que a gente usa para poder fazer algumas ações. Então, o que eu vou colocar agora para você aqui, por exemplo, esse comando aqui é escrito dessa forma, sinal de menor e o hífen, tá? Isso daqui é um comando de atribuição. Esse comando que a gente tem que se adaptar, não sei para você
Como é que vai ficar no vídeo? Esse comando aqui, tá? Isso daqui é um comando em R, ele é escrito dessa mesma forma, sinal de menor e o hífen, ele é um comando de atribuição. O que que esse comando faz? Ele é um comando, vou escrever em caixa alta, comando de atribuição. O que que esse comando faz? Esse comando, ele é responsável pela criação dos objetos. Simples assim. Então, todas as vezes que eu quiser criar um objeto, tá? Eu vou usar esse comando que a gente falou. Esse comando ele é derivado do inglês, tá? Assign, ou português, assinatura. Então, todas as vezes que eu usar esse comando, quer dizer que eu estou ali necessariamente usando ou criando um objeto, tá? Então, como é que eu faço para criar um objeto? Forma de criação de um objeto. Dessa forma aqui. Declaro aqui, por exemplo, esse comando. Esse comando aqui está criando o seguinte: o objeto x é assinado com o valor 10, tá? E é assim que a gente lê. Então, x, o objeto x tem um valor ou é assinado com o valor 10. E a gente precisa entender o seguinte: isso daqui é um tipo numérico, tá? A gente vai ver outros tipos daqui a pouco. Mas x é um objeto do tipo numérico. X é um objeto do tipo numérico. Ok. Quando a gente está criando objetos, a gente pode usar esse outro comando aqui também, tá? Com um sinal de igual. Mas esse comando ele é desaconselhável usar. Por que que ele é desaconselhável usar? Porque você vai utilizar esse comando para criar outras coisas posteriormente. Então, as duas assinaturas aqui, tanto essa quanto essa, são assinaturas válidas, tá bom? Assinaturas que você pode usar tranquilamente. Porém, é recomendado o uso dessa assinatura aqui. Bom, na sua maioria você vai ver assim, mas se vir assim abaixo, não está errado. Por exemplo, o CESP gosta muito dessas brincadeirinhas. O comando acima está sintática, correto, por exemplo. Esse comando aqui. O comando x é igual a 10 está correto. Tá, não está errado, mas não é aconselhável seu uso. Tá? Vou até botar essa observação. Pode ser usado, mas não é aconselhável. Tranquilo? Continuando. A gente tem outro símbolo, tá? São aspas. Tanto aspas simples quanto aspas duplas são usados para definir objetos de texto. Esses objetos eles são chamados de caractere. Então, eu posso usar tanto a aspa simples quanto a aspa dupla para criar qualquer tipo de objeto de texto. Tá? Como é que a gente pode criar? Forma de criação. Seguimos o mesmo padrão. Dessa forma. Como agora é um objeto de texto, a gente precisa usar aspas. Então, vou colocar aqui um exemplo qualquer, meu texto. Ou podemos fazer assim também. Meu texto. Ambas as formas estão corretas, ambas as formas são aceitas, tá? E não vai gerar erro. Ok? Seguindo um pouco mais, a gente tem um outro símbolo, que é o símbolo de cerquilha, ou como ele ficou muito famoso, chamado de hashtag. Esse símbolo ele significa um comentário. Representa comentário. Então, se eu uso essa expressão aqui, por exemplo, isso é um comentário, significa dizer que qualquer coisa que estiver no comentário não será lido pelo sistema, não será lido pelo computador. Tranquilo? Seguindo um pouco mais, a gente precisa imprimir ou colocar informações na tela. A gente tem um comando chamado print. Esse comando ele vai fazer o quê? Esse comando ele vai executar a ação de mostrar algo na tela. Então, vamos criar um exemplinho para a gente entender
como é que funciona. Vou criar aqui, usar o exemplo anterior, x10. Se eu quiser imprimir o x, eu vou usar o comando print x. Isso daqui vai imprimir o valor de x. Quando esse comando aqui, print x, for executado, a gente vai ter uma saída parecida com isso daqui, tá bom? E esse comandinho aqui entre chaves, ele significa, vou até colocar ele aqui embaixo, esse comando entre chaves representa a posição do elemento na linha. Elemento na linha. Por exemplo, como aqui a gente só tem um elemento, ele vai colocar o elemento 1, ou seja, o elemento 1 não, o elemento 10. O elemento 10 é o primeiro elemento dessa linha aqui, tranquilamente. Então, a gente precisa entender isso. Com frequência você vai ver isso daqui aparecendo. Então, todas as vezes que aparecer esse número entre chaves aqui, seja 1, seja 10, seja 50, seja 100, o número que for, ele representa ali o número daquela linha. Então, eu preciso que você entenda isso muito claro. Por quê? Aqui a gente está trabalhando com apenas um elemento, então fica fácil de entender. Mas quando a gente trabalha com uma sequência maior de elementos, isso fica mais nítido, fica muito mais fácil para observar, tá bom? Então entenda que a gente passou por alguns conceitos importantes, tá? Script em linguagem R é um grupo de comandos, qualquer coisa ligada a código. Tudo em linguagem R é considerado um objeto. R é recursivo, ou seja, seu script vai ser executado de cima para baixo. Aí a gente tem a simbologia. Esse daqui é o símbolo que a gente vai usar para criar um objeto. Aí aqui a gente viu os exemplos, tá? É o objeto do tipo numérico, aqui a gente tem um objeto do tipo texto, ou que pertence à classe caractere. A cerquilha representa um comentário. O print a gente usa para executar a ação de mostrar algo na tela. E a gente viu que esse símbolozinho aqui, chave, o número, fecha chaves, vai mostrar para a gente a posição daquele número na hora de imprimir, a posição daquele número na linha. Tranquilo até aqui? Vamos continuar um pouco mais. Então, pode surgir a seguinte pergunta. Quero criar uma sequência de números. Fazer. Muito bem. Essa é uma pergunta bacana. Você quer criar uma sequência de números. Geralmente a gente cria uma sequência de números com um vetor. Mas existe uma outra forma de a gente criar uma sequência de números usando um comando, que é esse comando aqui, de 2 pontos, tá? Quando o comando de 2 pontos aparecer, significa teremos uma sequência de números qualquer. Por exemplo, print 50 até 100. O que print 50 até 100 significa? Que eu vou ter uma sequência de números começando em 50, imprimindo todo o intervalo e fechando o 100. Então, esse comando, o comando de 2 pontos, ele vai servir para quê? Para falar que a gente vai ter uma sequência. Então, eu vou dar o limite inferior, vou dar o limite superior. E ele vai dar conta de preencher tudo. Ao invés de eu fazer, por exemplo, assim. Print 50, 51, 52, 53, papapá, 100. Usar esse comando aqui vai me encurtar o caminho, tá bom? A gente vai ver uma outra forma de criar uma sequência de números daqui a pouco. Então, pensa o seguinte. Vou usar aqui um exemplo, beleza? Esse exemplo aqui. Magicamente ele aconteceu. Suponha que aqui temos uma linha só, tá? E aqui também uma linha só. O que significa? Na primeira linha, o elemento 10
é o elemento de primeiro valor. E na 22ª, ó, e o elemento 31 na segunda linha possui a 22ª posição. A partir disso a gente consegue saber, pô, qual é a posição do elemento 30? A posição do elemento 30 é a posição de número 21. Por quê? É só eu olhar aqui, ó, que 31 é o primeiro elemento da próxima linha. O elemento 30 vai ser o último elemento, o elemento 21. Beleza? Se não ficar claro, você deixa um comentário aqui, uma dúvida que eu vou tirar para você. Mas lembra que isso daqui representa intervalo. Ok. Seguindo um pouco mais, surge outra pergunta, por exemplo. É possível escrever mais de um comando na mesma linha? Sim, é possível. Portanto, ou para tanto, como a gente vai usar o símbolo de ponto e vírgula. Ponto e vírgula permite escrever mais de um comando na mesma linha. Tá? Exemplo. Vamos lá criar um exemplo bem de boa. Y recebe 2, D recebe 3. A gente está declarando na mesma linha, porém todos os comandos estão sendo separados por ponto e vírgula. Tranquilo? Aqui é um tapinha, a gente segue um pouco mais. Outra informação importante, nomeação de objetos. Não existe uma regra para que isso seja feito, mas o bom senso impera aqui, tá bom? O que é o bom senso imperar? É o seguinte, eu vou criar um objeto que vai representar, por exemplo, uma idade. Não tem necessidade de eu criar um nome totalmente diferente. Não custa nada eu criar um nome que seja algo que vai lembrar aquele objeto. Então, na hora de nomear objetos, tem que ter bom senso. Existe uma regra que a gente precisa seguir. Por quê? Não pode haver espaços em branco. Não pode haver espaços em branco na nomeação do objeto. Então, existem duas formas que a gente pode fazer. Por exemplo, nome 1, ponto, nome 2, ou nome 1, underline, nome 2. Essas duas formas aqui de nomeação de objetos são aceitas e são igualmente aceitas, são válidas, né? São duas formas válidas igualmente aceitas. Você pode usar o que você quiser, o que você achar mais legal. Beleza? Partindo um pouco mais, tá? A gente vai falar agora sobre algo muito importante. Por que é muito importante? Porque isso daqui caiu no último concurso da Polícia Federal. Vetores atômicos. O que são vetores atômicos? Vetores atômicos permitem a criação de uma sequência de elementos. Pô, o que isso significa? Significa que eu vou ter ali uma cadeia de comandos ou uma cadeia de valores. Beleza? Ou melhor, a sequência de elementos em série. Então, a gente vai ter isso em vetores atômicos. Como eu crio vetores atômicos? Vetores atômicos são criados pelo comando C, que significa combine em inglês. Então, esse comando, o comando de vetores atômicos, me permite criar uma sequência de elementos ou vários tipos de elementos, porém, eles precisam ser da mesma classe. Bom, todos os elementos devem ser da mesma classe. O que isso significa? O vetor precisa ser todo numérico, ou ele precisa ser todo caractere, ou ele precisa ser de alguma outra coisa. Como é que declaramos? Forma de declaração.
como nós declaramos um vetor atômico, tá? A gente vai declarar da seguinte forma, muito parecido com a forma de criar um objeto comum. Só que a diferença é que agora a gente vai inserir o comando C e a gente põe aqui os elementos, por exemplo. Então aqui eu estou criando um vetor de 3 posições, tá? Um vetor atômico de 3 posições de números inteiros. Simples assim. E a gente pode adicionar quantos elementos a gente quiser nisso daqui. É em ad eterno ou infinito. Você pode criar elementos o tanto que você quiser, tá bom? Se eu quiser combinar 2 tipos de vetores, eu posso? Claro que posso. Por exemplo, vou criar um outro vetor aqui rapidão, para que a gente possa botar 4 e 5. Se eu quiser combinar esses 2 vetores, eu vou usar o quê? Uso o comando print. Estou querendo imprimir os vetores, então eu preciso necessariamente colocar o código C do vetor e agora eu vou unificar os vetores. Esse comando aqui, ele é responsável por quê? Por unir os vetores. Então, quando o resultado sair lá na tela lá embaixo, a gente vai ter a sequência sendo impressa do vetor 1, 2, 3, 4, 5. Mas atente-se a esse detalhe aqui, que é muito importante, tá? Para imprimir um vetor, eu preciso informar que eu estou imprimindo um vetor. Senão, vai gerar erro. E aqui agora a gente pode ver uma questãozinha da Polícia Federal de 2008, tá? A questão foi essa daqui. Julgue os próximos itens relativos a noções de programação Python em R. Considere o programa a seguir escrito em R. Vou dar espaço aqui para a gente poder enxergar melhor. X, então eu estou criando aqui um vetor, percebe que eu sei que é um vetor por conta do Czinho. Esse primeiro vetor tem 3 valores, 3, 5, 7. Eu crio um segundo vetor, C, 1, 9 e 11. E aqui eu estou pedindo para imprimir a soma dos 2 vetores. Só que esse comando, essa questão, o gabarito dela é errado. Por que que está errado? Porque eu não tenho aqui o comando C para imprimir os vetores. Então, apesar de a soma aqui dos dois dar exatamente 36, esse comando aqui não me retorna 36, porque eu não estou imprimindo os vetores, tá? Para que eu imprimisse os vetores, eu teria que ter esse comando aqui. E assim eu teria 36, mas como está assim, não, o gabarito dessa questão foi errado, tá? Então a gente tem aqui que o item está errado. Beleza? Uma última informação para a gente fechar essa aula aqui. Se eu tiver elementos diferentes classes no mesmo vetor. Por exemplo, se eu tenho um vetor escrito dessa forma aqui, deixa eu só pegar aqui uma colar que vai ser rápido. Se eu tenho um vetor dessa forma aqui, ó. O último elemento, o 7, é um elemento de texto. Por que eu sei que é de texto? Porque está entre aspas. Simples. Se eu tiver algo parecido com isso, todos os outros elementos serão convertidos para o mesmo tipo. Então, quando tivermos elementos de classes diferentes dentro de um mesmo vetor, haverá uma conversão obrigatória para o tipo mais complexo. Vetor, haverá uma conversão. Então, entenda o seguinte, se eu tiver um vetor com vários elementos, só que esses elementos forem de tipos diferentes, a gente vai ter uma conversão de todos os elementos do vetor para a classe mais complexa. Então, naquele caso ali, todos os elementos seriam convertidos para texto. Por quê? A classe texto é uma classe mais complexa do que a classe numérica. Tranquilo, pessoal? Bom,
por hoje, nessa aula que a gente precisava ver, era isso, tá bom? Eu espero que fique muito tranquilo e muito claro na cabeça de vocês tudo que a gente viu aqui. Caso ficar dúvida, não hesite em deixar nos comentários, lerei um por um, tá? E muito obrigado pela atenção. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque semana que vem a gente vai publicar uma outra aula, ou essa semana ainda não sei. Essa semana, não, semana que vem, certamente a gente vai ter uma terceira aula sobre linguagem R, porque a nossa missão aqui é que se vir uma, duas, três questões você gabarite. Se vir 5 questões você gabarite. Então eu vou trabalhar tudo o que for essencial para para que você gabarite sua prova, que você feche sua prova de linguagem R, tá bom? Forte abraço, nos vemos na próxima e fui!